A gente começa esse giro de notícias informando que a deputada federal Silvia Wayampi, que é indígena, inclusive, protocolou nesta quarta-feira um projeto de lei com o intuito de combater o tráfico de pessoas. O PL 360 de 2023 concede incentivo fiscal às pessoas físicas e jurídicas que colaborarem com a segurança pública por meio de videovigilância. E para falar sobre esse e outros temas, nós trouxemos a própria deputada aqui ao meio-dia em Brasília para conversar com a gente. Tudo bem, deputada? Tudo bem, como vai? É um prazer muito grande estar no programa de vocês. E você é linda. É, igualmente, eu tenho que dizer a mesma coisa. Muito linda. Eu estava até no comecinho, quando eu a vi, eu achei maravilhoso esses adereços aí. Obrigada, viu? Obrigada por tudo. Deputada, agora, para a gente começar esse debate, qual o objetivo desse projeto que a senhora apresentou? Bom, o meu estado, o estado do Amapá, que é situado na Amazônia brasileira, ele é rota do tráfico humano. Então, baseada nessas experiências e também em experiências como, por exemplo, em 2000, meu marido ele foi sequestrado e assassinado. Então, nós, por questões de investigação e tal, não tem imagem do momento em que isso ocorreu na porta da nossa residência. Então, cada situação pelo qual nós passamos, isso repercute na criação de leis, na criação de novas propostas, para que a gente possa gerar segurança para a nossa população. Deputada, eu acho que seu áudio está travando aqui para a gente. No começo a senhora citou um dado importante que eu acho que vale a pena repetir, porque a imagem travou um pouco por aqui, que foi sobre a questão do seu estado ser rota do tráfico humano e como isso tem impactou na sua vida. Pode repetir, por gentileza? Porque eu acho que travou o áudio aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo. O meu marido, em 2007, ele foi sequestrado e assassinado. E nós não temos as imagens, né, onde nós poderíamos ter monitorado o momento, né, e saber, na realidade, o momento em que o fato aconteceu. Então, baseada em experiências trágicas, né, principalmente aquelas que ocorrem na Amazônia brasileira, onde as pessoas se aproveitam da pobreza da região para levar mulheres, para levar crianças, e muitas das vezes não só o tráfico como tráfico de órgãos também, né? Então, muitas pessoas desaparecem e nós não temos como saber o caminho por onde essas pessoas passaram. Então, dar um subsídio para que a população possa participar do processo de segurança pública, não só do Estado, mas do Brasil inteiro, isso é de suma relevância quando se trata de segurança pública. Deputada, agora como funcionaria na prática esse subsídio aí para a população, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, auxiliarem na segurança pública? É um desconto de 7%, tá, no imposto, é um incentivo na compra, por exemplo, do material que seria utilizado para fazer a monitoração. Né? E a segurança pública teria acesso a essas imagens, principalmente das vias públicas, né? Então, toda a população, geralmente, ela coloca a monitoração de câmeras na porta de suas residências. E empresas também utilizam essa forma. Então, seria uma forma da gente estar auxiliando, né? Dando esse incentivo para que a população inteira participasse da segurança pública do seu estado e do seu país. Maravilha. A senhora também atua na segurança pública, né? Só explica, de alguma forma, esse apoio da população, mesmo não tendo esse incentivo ainda, já tem auxiliado em investigações, já tem auxiliado a polícia para combater alguns crimes e descobrir, desvendar alguns crimes também? Sim, claro. Quer dizer, nós temos várias imagens que circulam na internet de sistemas de monitoração que verificam saída de pessoas, entrada de pessoas, assalto em determinadas lojas, em determinadas empresas, invasões, né? Então, essas câmeras, essas imagens auxiliam nas investigações. Por exemplo, eu também fui beneficiada com o sistema de monitoração. Quando alguém disse, né, quando um governador do meu estado, do estado do Amapá, disse que eu fui identificada nos protestos do dia 8
né, de janeiro, que ele argumentou que eu estava lá, um outro senador também argumentou que eu estava lá, quando um sistema de monitoração me monitorava no Rio de Janeiro. Então, isso é muito importante, justamente porque a gente possa ter a clareza sobre os fatos. Deputada, agora a gente não pode fugir de um tema que eu acho que é importante para quem está nos assistindo. A deputada é indígena e também tem o perfil de direita, apoiou o Bolsonaro, é do partido do PL, inclusive, do partido do Bolsonaro. Como é que a senhora tem sido aceita, especialmente entre os indígenas? Há algum tipo de resistência? Há algum tipo de retaliação por ser indígena e por ter o perfil de direita, por ser de direita? Obviamente isso vai acontecer porque faz parte do processo, né? E a gente tem que entender que isso é saudável até porque nós devemos divergir em ideias para a gente poder construir um Brasil melhor. Mas se há resistência da parte deles, não minha, porque eu estou apta para discutir qualquer processo, qualquer ação, qualquer lei que culmine nas benfeitorias e na dignidade dos povos indígenas brasileiros, desde que nenhuma lei, nenhuma possível benfeitoria possa culminar numa possível ameaça à soberania nacional. Um outro ponto também que merece a gente destacar aqui no Meio Dia em Brasília, que foi algo recente, aconteceu ontem. Ontem o PSOL moveu uma ação contra a deputada Damares, a senadora Damares, pedindo para que o mandato dela fosse cassado em virtude da crise dos Yanomamis. Eles pontuaram que a senadora seria uma das responsáveis. Qual a sua avaliação sobre esse caso? Isso é bem verdade. Existe uma mulher, se existe uma mulher que mais lutou por povos indígenas no Brasil, essa mulher se chama Damares Alves. Damares Alves foi, inicialmente, no governo Bolsonaro, foi atacada porque salvava crianças, né? E foi atacada porque salvava, e agora está sendo atacada porque mudaram o discurso, né? E a Damares atuou plenamente, juntamente comigo, eu fui secretária nacional de saúde durante 1 ano no governo Bolsonaro, e se existia algo grave nessas regiões da Amazônia brasileira é a questão do acesso. Então, estava parado há 40 anos a homologação de pistas de pouso. Vejam, 40 anos. Passou o governo PT, passou todos os outros governos. E no governo Bolsonaro, nós passamos a homologar pistas de pouso em áreas inóspitas e em áreas indígenas, para que nós pudéssemos levar saúde com segurança, para que nós pudéssemos levar equipes de saúde com segurança para essas áreas e pudéssemos retirar os nossos pacientes, que são povos indígenas, que são indígenas como eu. Então, no período da nossa gestão, nós identificamos 248 pistas para serem homologadas. Dessas 248 pistas, 208 utilizadas pelo Ministério da Saúde, 168 judicializadas com a obrigação de fazer. Então, nós reunimos ANAC, Sindacta, Infraero, reunimos FUNAI, reunimos Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e montamos uma força-tarefa. Em 6 meses, nós homologamos 28 pistas de pouso. E a ministra Damares se fez presente na homologação de pista de pouso, por exemplo, no Xingu. No estado de Roraima, que é um estado muito... do meu coração, que eu adoro a população de lá, tenho muitos amigos, inclusive indígenas também naquela região, nós atendemos para auxiliar também o Exército Brasileiro na homologação das pistas de Auaris e Surucucu, justamente porque nós precisávamos ter acesso a essas regiões onde nós deveríamos levar assistência de saúde. E nós fizemos isso. Então, o governo Bolsonaro entregou, no caso, nós passamos toda a expertise para a FUNAI. Veja, a minha formação é em transporte aeromédico. Então, eu juntei a minha expertise e transferi essa expertise para os outros membros da FUNAI. Então, a FUNAI entregou, no período do governo Bolsonaro, também 100 pistas de pouso. Então, faltam outras 100 pistas de pouso para serem homologadas e que cumpre a este novo governo homologar e resolver os problemas de acesso das aldeias que precisam que aviões levem e retirem pacientes de lá.
A gente que está acompanhando aqui na imprensa essa atuação em torno dessa crise dos povos Yanomami e especialmente também da retirada dos garimpeiros, a gente tem visto que parece que o governo tem agido de forma meio que atropelada, né? Primeiro vetou qualquer saída, depois autorizou, liberou alguns corredores aéreos para a saída dos garimpeiros, correu até um risco de ter uma crise aí voltada para os garimpeiros. Como é que a senhora está avaliando essa atuação do governo federal junto aos Yanomami? Inexperiência, completa inexperiência, até porque todos que foram ali foram apenas à capital, né, de Roraima, chegaram apenas à capital e ingressaram, foram visitar uma casa de saúde, mas não foram dentro da aldeia para ver a questão da realidade. Eu fui para dentro da aldeia para fazer reunião, por exemplo, com os indígenas Sanomá e Yanomami, numa região bem longínqua, além de Auaris, bem na fronteira com a Venezuela. E de lá eu escutei deles como eles, por uma questão de cultura, e isso é algo que nós precisamos discutir, que é a questão do infanticídio indígena. Várias crianças Yanomamis são sacrificadas pelos seus próprios parentes. Nós temos mais de 30 minutos de vídeo aonde um indígena que chama-se Renato Sanomá Yanomami tem como missão salvar essas crianças. Então, ele recolhe essas crianças das mãos de pais que não querem mais, que jogam no rio, que enterram, que desprezam, que deixam morrer sem alimento. Então, eles vão recolhendo essas crianças para dar esperança, oportunidade de vida. Mas o que leva indígenas a fazerem isso? Falta de esperança, o isolamento, a segregação. O mundo aqui fora, o século XXI, com uma porção de possibilidades para salvar uma vida, não existe para eles. Então, eles não têm esperança e muitos sacrificam os seus, porque não sabem que tem socorro. Mas isso é justamente consequência de uma política de isolamento e segregação, que nós tentamos, no governo Bolsonaro, acabar com isso, justamente dando possibilidade de acesso e levando pistas de pouso, homologando pistas de pouso para as equipes de saúde e para a FUNAI. Deputada, mas uma das denúncias que foram feitas justamente pelos povos, a Associação dos Indígenas, a Associação dos Yanomami, foi justamente a falta de acesso das equipes de saúde às comunidades Yanomami. Como é que funcionou isso? Porque houve talvez uma atuação dos garimpeiros nesse sentido? Ou, de fato, foi uma falta de transporte para levar a equipe de saúde para esses povos? É todo um conjunto. Essa área, ela não pode ser fiscalizada, né? Existe uma pressão muito grande para que a segurança pública, como Polícia Federal ou Exército Brasileiro, mesmo sendo da nossa responsabilidade, eu digo responsabilidade quanto agente público, fazer a fiscalização, existem áreas que você não pode entrar porque você é proibido. Não é por garimpeiros. São por organizações não governamentais que influenciam a indígenas a dizer para nós, não passe daqui. Então, a segurança que nós queremos levar para povos indígenas, nós não podemos levar. Porque, muitas das vezes, indígenas são influenciados, cooptados, para que não aceite a segurança que nós precisamos dar a eles. Então, isso torna-se um duelo insano, onde o grande perdedor é o próprio indígena. O indígena que tem dificuldade de acesso e entendimento. O quê? Como assim dificuldade de acesso e entendimento? A maioria ali está vivendo em 1500. Nós estamos vivendo no século XXI. Eles não têm o mesmo entendimento que nós temos agora. E ainda tem organizações não governamentais que interferem nisso e que ganham dinheiro internacional. Ganham dinheiro justamente para impedir que o Brasil torne o seu povo que ali está brasileiro. Isso é gravíssimo, é gravíssimo. Então, estão utilizando a questão dos Yanomamis como um palco político insano para tentar culpar pessoas que fizeram o impossível e o inimaginável. Veja, pistas de pouso parada há 40 anos.
Nenhuma autoridade tinha ido, autoridade de governo federal tinha ido na região do Isanomá. Eu fui a primeira indígena secretária nacional de saúde. Eu fui lá para resgatar crianças que seriam mortas. Crianças que não andavam, crianças que foram desprezadas pelos pais, mas ninguém coloca no relato, quando a morte de uma criança, o motivo da morte. Sabe por quê? Porque antropólogos proíbem de que isso seja colocado. E o profissional de saúde sente pavor e medo de ser processado, perder o seu emprego e perder o seu registro, porque ele não pode falar a verdade. Então, fazer parte de uma narrativa acaba sendo a única forma para essas pessoas permanecerem nos seus empregos. E eu tenho que defender o profissional de saúde que está lá naquela região também, arriscando a sua vida. E tenho também que proteger o indígena que está lá naquela região, tendo a sua vida negligenciada por todo um sistema. Não se trata de governo A, não se trata de governo B, se trata de ideal imaginário. As pessoas olham para mim e imaginam que eu, para que eu seja indígena, eu tenho que estar nua, eu tenho que estar isolada no meio do mato. Por que eu não posso estar no século XXI? E justamente esse ideal imaginário que as pessoas têm criado sobre nós, povos indígenas, que tem feito com que muitos indígenas estejam sofrendo em seus territórios. Deputada, foi-se ventilado, principalmente entre as autoridades, deputados, até o próprio governador de Roraima também pontuou isso, que uma alternativa seria o incentivo ao garimpo legal dentro do território de Roraima e também na Amazônia, que fica nessa divisa. A senhora avalia que legalizar e talvez regulamentar o garimpo nessas regiões seria uma alternativa para exercer um controle maior em cima do garimpo? Sim, claro, aquilo que é legal, o nome já diz, tem que passar por vários processos, né, para que ele possa ocorrer. Então, o garimpo legal, ele tem todo e completamente possibilidade de funcionamento, porque ele vai passar por fiscalização e controle. O ilegal não passa por isso. A qualquer momento, eles podem ser impossibilitados da extração de ouro. Então, eles se preparam para fugir. Então, fazem de qualquer jeito. O garimpo legal, não. O garimpo legal, todos passam e são submetidos por regras de fiscalização e controle. Então, sim, eu concordo com o que diz o governador de Roraima. E quais são as próximas alternativas que a senhora avalia, os próximos passos que o governo deve dar nesse momento voltado para os indígenas, para a população Yanomami, e a senhora que tem essa vertente também de segurança pública para proteger essa população, que é o que esperam também, né? Bom, primeiro, eu posso falar por mim, enquanto indígena, e por aquilo que eu observo no Brasil ao longo da minha existência e a minha observação histórica, né? Nós estamos sendo segregados durante muito tempo. Eu tenho lutado pela igualdade. Veja, eu não estou lutando para ser igual, eu não estou lutando para ser inferior a ninguém. Eu estou lutando para ser igual. Então, uma das nossas propostas é justamente levar um ensino, principalmente, né, em áreas indígenas de qualidade. O que nós vemos ao longo do tempo? Ensinos bilíngue, mas que não tem a mesma qualidade do que tem nas cidades, nas grandes metrópoles. E isso faz com que o indígena tenha menos acesso à informação. Não adianta eu preparar o indígena para viver no meio da mata, porque ele já sabe viver. Ele tem que se preparar para viver na cidade, que é onde haverá os grandes centros de negociações de políticas públicas. Se ele não tiver possibilidade, né, de negociar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida do seu povo, ele vai continuar sendo representado por ineptos, pessoas que não sabem a realidade da Amazônia brasileira. Nós vemos o tempo inteiro pessoas falando sobre a Amazônia brasileira, mas que nunca sequer empurraram uma canoa dentro de um rio, que não sabem nem remar. Então, são essas pessoas que querem ditar as políticas públicas dentro da Amazônia brasileira. Então, quem nunca passou pelo frio ou pelo abandono não pode ditar as regras de como deve ser a vida daqueles que habitam o norte. Eu sou uma filha do norte, eu sou uma filha do Amapá, eu sou uma filha da Amazônia brasileira. Eu sei o sofrimento do meu povo. Então não vai ser quem vive no Sudeste, no Centro-Oeste ou na Europa que vai dizer como eu devo viver
como tem que ser a minha qualidade de vida. Então, quem bebe água gelada, toma banho de água quente, pede comida por iFood, não pode determinar o meu futuro. E nem o meu presente. E é isso que a gente precisa discutir. Por que eu não posso tomar banho de água quente? Por que eu não posso tomar água gelada? Porque eu sou indígena? Porque alguém, no seu ideal imaginário lá na Europa, está tentando influenciar a opinião pública no Brasil de que eu tenho que estar isolada, de que eu tenho que estar nua no meio do mato. Se eu estava nua no meio do mato, era porque eu não dominava a tecnologia, a tecelagem para produzir fibra, para produzir roupa. Se eu estou nua, se eu estou com frio, é porque eu não domino uma tecnologia para fazer um lençol, um cobertor, para me proteger do frio. Então, essas coisas precisam ser discutidas. Para quem eu preservo? Para o Brasil ou para a Europa? É bonito, é muito bonito para a maior parte da sociedade nos olhar nu no meio do mato. Enquanto nós queremos sim ter um celular para me comunicar com você. E por que eu não posso? Então, a política pública ela precisa ser discutida com outro olhar. Dar acesso, dar igualdade e dignidade para os povos. Eu ia encerrar essa entrevista, mas antes eu preciso destacar, junto à senhora, deputada, que acho que vale a pena a gente frisar. Na semana passada nós tivemos aqui no programa o Aldo Ribeiro, que já foi ministro da Defesa, que ele falou justamente da Amazônia, ele estava na Amazônia, inclusive, e ele citou que o Brasil tinha caído numa armadilha diplomática ao avaliar a atuação principalmente da Alemanha, que na semana estava aqui no Brasil, o chanceler alemão, e esses acordos que têm sido feitos entre a Alemanha e o Brasil. Qual a sua avaliação sobre esses acordos que versam principalmente sobre a Amazônia e sobre esse território indígena? Bom, eu posso falar pela minha região. Se você chegar no meu estado e pegar a BR, que é uma via federal, você vai encontrar um portão que impede a passagem, o ir e vir de qualquer cidadão numa via federal, porque essa via federal corta a reserva indígena. E um portão que impede, mas esse portão tem um sistema de monitoração, tem câmeras, mas nós não sabemos quem usufrui dessas imagens. E isso é perigoso para o nosso país, aonde o Brasil não tem acesso às imagens em reservas federais, em unidades indígenas. Então, é perigoso quando outro país tenta determinar como tem que ser o seu modo de vida ou como você tem que lidar com a segurança da sua gente. Isso afeta a soberania nacional. E nós continuaremos defendendo a soberania do país em seu território. A soberania do país e a dignidade da nossa gente. É isso que nós devemos fazer. Então, é perigosíssimo a atuação de outros países que tentam influenciar as nossas tomadas de decisão, tentando impor a vontade deles em detrimento à qualidade de vida do nosso povo que perece na Amazônia brasileira. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação no Made in Brasília. A gente começou com esse tema do projeto que vai ser implementado, que está em tramitação aí na Câmara dos Deputados, voltado para esse monitoramento aí por câmaras e o auxílio da população, das pessoas físicas e jurídicas na segurança pública, mas entramos também num tema que a gente não podia fugir, que é a questão dos Yanomami. Obrigada pela gentileza, obrigada por vir ao Made in Brasília explicar isso para a gente. Estou sempre à disposição. Gratidão.